Olá pessoal, aqui é o professor Davi Farias, sou historiador municipal e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o tema que mobiliza as atividades aí da Semana da Pátria, tá bom? É um tema histórico, é um tema que fala da nossa identidade, que fala sobre um pouco do passado histórico de Igarapé-Miri e eu tenho certeza que a partir desse tema é possível fazer algumas reflexões sobre o nosso presente e sobre o município que nós queremos para o futuro, certo? Então vamos aqui ao tema da nossa aula. Voltando aqui os slides. O tema que mobiliza a Semana da Pátria esse ano é da falência à capital mundial do açaí. Nossa história tem cor, tem sabor e tem açaí, né? Então é um tema que faz esse contraponto entre a época dos engenhos, a falência dos engenhos, né? E como Igarapé-Miri se tornou a capital mundial do açaí. Então, seguindo a lógica do próprio tema proposto, essa nossa conversa está dividida em duas etapas. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre os engenhos, sobre a história dos engenhos em Igarapé-Miri e como a história do município está atrelada a essa economia, né? Então, quer dizer, se nós formos pensar em termos, digamos, quantitativos, Igarapé-Miri teve mais tempo atrelado aos engenhos do que a própria economia do açaí. Sabemos que a economia do açaí é um fenômeno recente, né? Tem aí pelo menos aí 25, 27 anos, é do início dos anos 2000, que esse movimento ganha impulso, certo? Então, na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre esse período dos engenhos e como eles foram importantes para a história de Igarapé-Miri, falar das relações de trabalho, um pouco sobre o processo produtivo, enfim, é um panorama sobre isso. E a segunda parte nós vamos apresentar exatamente esse processo de reestruturação da economia de Igarapé-Miri, né, analisando o processo de declínio dos engenhos e como Igarapé-Miri se torna essa potência na produção do açaí. E ao final, né, dessa nossa conversa, eu quero deixar algumas questões para a nossa reflexão, certo? Então, para começar, eu deixo uma pergunta um tanto para gente refletir sobre essa história. Muitos de nós nem conseguem imaginar o Igarapé-Miri sem açaí. Algumas pessoas que nasceram, né, depois dos anos 2000 não tiveram a experiência de ver algum engenho em funcionamento, então a ideia que parece é que Igarapé-Miri sempre esteve vinculado à economia do açaí. E aí eu começo com uma pergunta: vocês conseguem imaginar Igarapé-Miri sem o açaí? Será que você consegue imaginar aí na hora do almoço você não ter acesso a um estabelecimento que vende açaí? Você já imaginou como seria Igarapé-Miri sem açaí? Hoje é praticamente impossível essa realidade, né? O município é conhecido nacionalmente como capital mundial do açaí, né? A grande parte da economia gira em torno da produção, do beneficiamento e da comercialização desse fruto, né? Que a gente muitas vezes chama de ouro negro, né? Mas por muito tempo, há mais de 200 anos, a riqueza de Igarapé-Miri tinha outro sabor. E esse sabor era o açúcar, mas principalmente a aguardente. Antes do açaí existir, centenas de engenhos haviam se estabelecido na região, e compreender essa transformação, ou seja, dos engenhos para o açaí, significa compreender como a nossa sociedade, a sociedade miriense, conseguiu reinventar a sua economia sem abandonar a sua característica de ser um município de longa tradição agrícola, certo? Então eu inicio aqui essa parte introdutória com o brasão de Igarapé-Miri, para chamar a atenção para o fato de que exatamente Igarapé-Miri nem sempre esteve vinculado à economia do açaí. A economia do açaí, como disse anteriormente, é um fenômeno recente, certo? E
Por outro lado, se você for olhar no brasão de Igarapé-Miri, você vai ver que os elementos históricos que compuseram esse brasão, que representam o município, eram outros. Então você pode ver que no brasão nós temos a madeira e nós temos, né, nós temos a cana de açúcar, tá bom? Eu poderia explicar um pouco mais em outro momento sobre todos os símbolos que envolvem esse, esse brasão. O próprio hino de Igarapé-Miri, se vocês repararem com calma, tem um verso que diz, e eu até coloquei aqui na apresentação: verdejante são os canaviais, às margens dos barrentos igarapés, ouvindo a sinfonia dos engenhos e o murmurar das cachoeiras desaguando no mar. Então, nós temos aí dois símbolos históricos que representam o município de Igarapé-Miri e que não fazem referência ao açaí, mas sim fazem referência aos engenhos, certo? Então, se essa economia foi tão importante para a história de Igarapé-Miri, que está no seu hino e no seu brasão, a gente precisa conhecer um pouco mais, para a gente entender que nós somos muito mais do que a capital mundial do açaí. A nossa história não se resume apenas ao açaí. Então é importante compreender inicialmente essa questão da nossa história de uma maneira um pouco mais ampla, certo? Então, eu coloquei essa imagem aqui que tem algumas coisas bem curiosas. Primeiro, a gente tem uma informação muito valiosa sobre como os engenhos estiveram desde o início da história de Igarapé-Miri, né? Desde o início mesmo, porque nós temos uma informação no famoso livro do memorialista Eladio Lobato, que o primeiro engenho que se instalou em Igarapé-Miri se instalou no ano de 1700, na verdade, um cidadão por apelido Pernambuco chega nesse período de 1700, século XVIII, início do século XVIII, no que hoje é a Vila Menino Deus. Ele traz algumas mudas de cana, evidentemente de Pernambuco, que era o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. A gente deve lembrar que nós tivemos no Brasil, durante o Brasil colonial, o ciclo da cana-de-açúcar, né? Porém, essa palavra ciclo seja uma palavra em desuso, mas para que a gente possa entender, nós tivemos aí esse período em que a cana-de-açúcar e os engenhos foram estruturantes na economia do Brasil. Em Igarapé-Miri, os engenhos estiveram desde o início da formação da povoação. E é por isso que eu coloco aqui essa imagem. Por quê? Embora o Eladio Lobato tenha dito que que as primeiras mudas de cana-de-açúcar tenham chegado na região em 1700, e o primeiro engenho, que é o engenho Santa Cruz, salvo engano, que foi instalado onde hoje é a Escola Graziella, esse primeiro engenho foi instalado em 1712. Era um engenho movido a água e foi instalado em 1712. Esse recorte dessa revista, aqui de 1914, ele traz uma informação muito interessante para além, quer dizer, da fachada da Igreja de Santana, que era outra, né? Isso aqui já é uma outra história. A gente sabe que ao longo da história da Igreja de Santana, a fachada foi reformada, uma das torres caiu, enfim, isso aqui é uma outra, é uma outra história. Mas o interessante é saber que, ao contar um pouco da história de Igarapé-Miri, essa revista menciona que a Fábrica Nacional de Madeiras, que deu início à cidade de Igarapé-Miri, que está lá no livro do Agostinho Monteiro de Oliveira, que é replicado pelo Eladio Lobato, essa fábrica não era apenas uma fábrica de madeira, era uma propriedade rural que também tinha um engenho, né? Depois eu vou estar enviando esse material para que você possa
ler com mais calma a revista, é uma fonte histórica, e aí você vai ver que eles dizem assim, olha, nessa fábrica, que posteriormente foi denominada de Fábrica de Santana, né, porque o Sage Barros compra a propriedade, enfim, é todo um processo histórico, e aí depois essa fábrica, que também era um engenho, passa a se chamar Fábrica de Santana porque estava próximo à pequena capelinha que foi erguida em homenagem a Santana. Então isso faz parte do início, né, da história de Garapé-Miri, ou seja, os engenhos, e tudo isso, perdão, para dizer para vocês que os engenhos estão presentes na história de Garapé-Miri desde o início, dos primeiros traços da ocupação colonial, eles estão presentes, né? É um traço da economia brasileira. Adiante, então, digamos, no século XVIII nós temos os primeiros engenhos sendo instalados. Nós sabemos que tinha um engenho na entrada do antigo furo do Igarapé-Miri. Sabemos que lá pelo ano de 1750 a gente já tinha engenhos lá. Enfim, os engenhos foram tomando espaço na economia de Igarapé-Miri, e no século XIX nós vamos ver que Igarapé-Miri, a comarca de Igarapé-Miri, que reunia os municípios de Abaetetuba, Moju e o próprio Igarapé-Miri, continham 116 engenhos. Então, a gente percebe que, em termos quantitativos, o número de engenhos em Igarapé-Miri foi maior no século XIX, tá? Maior no século XIX do que no século XX. Mas, no entanto, nós conhecemos, né, até por estar mais próximos de nós, a realidade dos engenhos no século XX. Teria como fazer só uma aula só sobre os engenhos no século XX, porque nós precisamos lembrar que no século XIX, quer dizer, uma aula só sobre os engenhos no século XIX. Temos que lembrar que no século XIX havia uma estrutura política, econômica e social do Brasil e de Igarapé-Miri totalmente diferente em grande parte do século XX. Tanto que no século XIX a mão de obra utilizada nos engenhos era a mão de obra escravizada, né? Aqui nós temos uma representação, uma foto tirada por um fotógrafo no século XIX, Augusto Fidanza, e é um homem negro escravizado de origem africana no Pará, certo? Então essa aqui é uma outra história. Trouxe essa informação para dizer para vocês, olha, tá desde o início da história de Igarapé-Miri, no século XIX, essa economia se expande, se consolida no município e se torna o principal eixo econômico, podemos dizer assim, do município no século XIX. E também vai ser no século XX, como nós vamos ver. Já no século XX, embora, quer dizer, muitos historiadores tradicionais, e aí eu vou citar a, me esqueci agora o nome do historiador que eu ia citar, enfim, muitos historiadores tradicionais da história de Igarapé-Miri e da história do Pará advogaram o fato de que os engenhos teriam acabado no Pará no final do século XIX. A abolição da escravidão teria eliminado todos os engenhos do Pará. É isso que a história contada até a década de 60 falava a respeito disso. Só que Igarapé-Miri, dentro do contexto do Pará e da Amazônia, se destaca por ser uma localidade onde os engenhos não morreram. Estão presentes desde o século XVIII, passam pelo século XIX e no século XX, quando todos os engenhos do Pará praticamente fecham, Igarapé-Miri e Abaetetuba permanecem como tendo os engenhos como sua principal atividade econômica. Esse é um mapa construído pelo geógrafo, enfim, cientista social Anderson Scott Douglas, e ele faz ele faz uma viagem em Igarapé-Miri no início dos anos 1990, e a partir das ruínas e dos relatos dos trabalhadores de engenho que ainda estavam ali, né, muito recente, os engenhos finalizaram sua atividade aqui em Igarapé-Miri
no final dos anos 80, 1989. Então, muitos dos trabalhadores que estavam trabalhando até pouco tempo nos engenhos estavam aí. Então, muitos engenhos e ruínas estavam de pé. Então, ele construiu esse mapa em que vocês podem ver como que o município estava totalmente tomado por essas unidades de produção de aguardente. Uma unidade, e aqui nós temos a foto de um engenho, né, da época, que é o engenho Cariá, no Rio Meruú. Então vocês percebem aqui algumas características desses engenhos, né, o barracão e tudo. E a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Então, chamar a atenção de vocês aqui para a quantidade de engenhos que nós tínhamos no município de Igarapé-Miri. Adiante, alguns dados são importantes, né, para a gente pensar de como essa economia foi relevante no século XIX, no século XX. Então, lembram que eu disse para vocês que no século XIX, Igarapé-Miri, junto com Abaetetuba, chegaram a ter 116 engenhos, certo? No século XX, o número de engenhos não passa de 60, ou seja, é um número considerável, mas é praticamente a metade, né, em termos gerais, do que fora no século XIX. Mas ainda assim, são muitos engenhos para os padrões amazônicos, certo? Então, no auge dessa produção aguardenteira no município de Igarapé-Miri, nós temos aqui 60 engenhos entre 1960 e 1975. E essa quantidade de indústrias que havia no município abarcava aqui, quando eu digo abarcava, ocupava uma quantidade de trabalhadores muito importante. Se nós olharmos com calma, nós vamos ver que são aproximadamente 2.800 trabalhadores, né? Para ser mais preciso, 2.760, certo? Então vocês podem ver aqui algumas imagens que eu coloquei, que são imagens de engenhos de Igarapé-Miri, né? As dornas de fermentação, né? De aguardente, e nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Então, e agora a gente passa para essa parte de conhecer um pouco mais o engenho. Quer dizer, eu penso que como disse anteriormente, muita gente, assim como eu nasci em 92, então quando eu nasci, a maioria dos engenhos havia fechado suas portas. O último engenho a fechar as portas em Igarapé-Miri foi o engenho, salvo engano, São João, no Furo do Seco, certo? E aí eu também não vi os engenhos funcionando, né? Como a maioria, quem sabe, das pessoas que me escutam. Existem pessoas que viram, existem pessoas que trabalharam, que ainda estão no município de Igarapé-Miri, mas a gente tem um contato um pouco distante com isso. Por isso que eu resolvi trazer esse ponto aqui sobre conhecendo os engenhos. Então, esses desenhos aqui, essas telas que foram pintadas pelo Rubens, lá nos idos de 2018, são telas importantes porque resgatam, a partir de fotografia e a partir da memória, um pouco de como que eram esses engenhos. E se vocês olharem com calma, nós vamos perceber alguns elementos importantes. Primeiro, o transporte da cana, né, que era feito através de batelões. Então vocês percebem, tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, né, os batelões aí sendo conduzidos por trabalhadores, né, e aí vocês veem os feixes de cana. Quando você aporta no engenho, você tem um lugar onde a cana é colocada, e esse lugar era chamado de picadeiro, né, que era o lugar onde a cana era armazenada, era colocada ali. Nós temos na primeira imagem a casa grande, ou a casa principal. Nós temos também no lado, provavelmente, a casa de comércio ou a casa de aviação, e nós temos outras casas adjacentes. É possível ver que ambos os engenhos são movidos a vapor, né, porque nós temos vários sistemas motrizes, ou seja, vários sistemas que impulsionam e que fazem a moenda girar para que a cana seja processada.
Ao longo da história tivemos engenhos movidos a animais, movidos a braços humanos, movidos a água, mas no século XX quase que a totalidade dos engenhos, se não a totalidade dos engenhos de Guarapé-Miri, eram movidos a vapor, tá? Na imagem subsequente mostra assim uma estrutura de propriedade rural, de engenho, que vem desde o século XIX, ou ainda desde o período colonial. Nós temos a fábrica de engenho, nós temos a casa principal, né, que tem esse pátio, né, se você observarem com calma. Nós temos também a casa de aviação, nós temos uma capela, né, que geralmente essa capela era em devoção ao santo que dava nome ao engenho. É muito comum que os engenhos tivessem nomes de santo, né? Santo Antônio, São Jorge, São João, né? O que representa um pouco dessa longa tradição de devoção católica do nosso município. E aqui nessa segunda imagem é possível perceber os pequenos casebres que eram utilizados pelos trabalhadores de engenho, né? Havia um costume de que os trabalhadores que trabalhavam naquele determinado engenho se moravam em vilas que, né, eram adjacentes aos engenhos, certo? E assim, adiante, só voltando aqui, aí nós temos aqui essa imagem em preto e branca no lado, são imagens de garrafões de cachaça, né? Então, que a gente chama de frasqueira, né? Então, tinha um garrafão de uma frasqueira, garrafão de frasqueira e meia. Então, são informações que a gente vai coletando ao longo das nossas conversas e pesquisas com antigos trabalhadores de engenho. Essas imagens aqui são de um engenho que eu tive a oportunidade de visitar no município de Abaetetuba, certo? Então eu visitei o engenho Pacheco e eles recebem inclusive uma ajuda do Estado para manter o engenho minimamente preservado, certo? É um engenho que movido a vapor, então vocês podem ver aqui a moenda na parte de baixo. Era nesse equipamento aí com dois rolos, na verdade são três rolos, tem um rolo atrás, que a cana era passada e era extraído a garapa, certo? Nós temos aqui no lado as dornas de fermentação e nós temos aqui a caldeira, que era alimentada ou por bagaço de cana ou por madeira, e essa caldeira gerava o vapor necessário para mover todo o maquinário, né? Bem, preciso falar sumariamente, rapidamente, sobre essa cadeia produtiva da cana-de-açúcar no município de Guarapé-Miri. Então, alguns nomes são importantes para a gente entender. Então, em primeiro lugar, nós temos o engenheiro, que não é quem trabalha com construção. Nesse contexto, o engenheiro era o proprietário do engenho. Proprietário do engenho e também proprietário de terras, certo? Esse engenheiro proprietário do engenho e proprietário de terras, ele aviava o canavialista. Nem sempre os donos de engenho eles produziam toda a cana que precisavam para manter o seu engenho em funcionamento. Então, ocorria uma espécie de terceirização dessa plantação. E essa terceirização ocorria tanto nas terras do agricultor, quanto em terras do próprio dono do engenho, que numa espécie de arrendamento ou meia, ele cedia essas terras para agricultores fazerem o plantio. E ele trabalhava com o sistema de aviamento, e aí a gente poderia falar só sobre o sistema de aviamento, que é uma coisa muito ampla, mas era uma espécie de financiamento, de fornecimento de recursos, mercadorias, ferramentas, alimentos, né, que seriam pagos ao final, quando a safra fosse entregue. Esse canavialista ele trabalhava tanto a partir de uma lógica familiar, né, no seu canavial ali pequeno, ou também, dependendo da sua plantação, contratava os chamados diaristas, homens que eram contratados para fazer todos os tipos de trabalho, desde a plantação até o corte da cana.
tá? E aí nós temos aqui a produção da cana, né? A matéria-prima ia para o engenho, era produzido ali cachaça, açúcar, mel de engenho, tá? E esse, esse, esse produto ele era comercializado. Então, né, voltando aqui, só para resumir, engenheiro, canavialista, e aí esse canavialista contratava uma série de outros trabalhadores, além do circuito familiar, para fornecer essa matéria-prima para os engenhos. Chegando nos engenhos, essa cana era processada e a produção dos engenhos era açúcar, aguardente, melaço e rapadura. Em alguns engenhos a gente tem registros disso, certo? Então, essa produção era conectada com agentes comerciais, que poderiam ser tanto regatões, né, que eram embarcações que faziam comércio marítimo para o município de Garapé-Miri, quanto também para comerciantes que tinham suas casas de comércio nas cidades, nos interiores, e também abastecia Belém. O porto de Belém recebia muita cachaça de Garapé-Miri e abastecia o comércio. De maneira geral, essa produção dos engenhos estava vinculada a um mercado interno, tá? Então, a aguardente de Garapé-Miri, o produto dos engenhos de Garapé-Miri e Abaetetuba estavam muito vinculados ao mercado interno, mas também abasteciam localidades no Baixo Amazonas. Quando eu falo mercado interno, eu falo do mercado paraense, do estado do Pará, tá bom? A gente não tem muitas notícias dessa cana saindo, dessa aguardente produzida nos engenhos de Garapé-Miri saindo para fora do estado, embora houvesse casos pontuais. Depois nós temos esse transporte e distribuição, que era via fluvial, e aí nós temos mercados, né, de Belém, do Marajó, do Amazonas, ou seja, aí atendia ali a população urbana, rural e ribeirinha, o que eu mencionei anteriormente para vocês. Aqui nós temos uma seção que é a parte da vida nos engenhos. Então, se você for conversar com um trabalhador de engenho ainda vivo, né, você pode conversar com ele e você vai ouvir coisas do tipo que a vida nos engenhos não era uma vida fácil. Era um trabalho muito exaustivo, era um trabalho muito puxado, com uma remuneração muito escassa, muito baixa e condições de trabalho muito precárias. Então a gente tem um conjunto de produções no campo da história, no campo da antropologia, da sociologia, que mostram exatamente isso, e o relato dos trabalhadores vem corroborar, digamos assim, esse cenário. Então você pode observar trabalhadores no canavial, você pode observar trabalhadores aqui no engenho, né, metendo a cana na moenda, né? Nós temos aqui os trabalhadores, o foguista, né? Aqui esse indivíduo aqui que está próximo à caldeira, aqui na segunda foto abaixo, próximo à caldeira aqui, alimentando a caldeira, era chamado de foguista. Esse indivíduo chegava antes de todos os outros trabalhadores. Digamos que os trabalhos no engenho começavam às 7 horas, o foguista chegava às 5 horas da manhã para aquecer a caldeira, para quando os trabalhadores chegassem, o engenho já tivesse com o vapor necessário, com a pressão necessária, como se dizia, para funcionar. Então nós temos aqui trabalhadores retirando o bagaço. Aqui no final nós temos trabalhadores nos batelões e, como disse anteriormente, trabalhadores no roçado. Então, essa é uma coisa que pode ser aprofundada, né? E tem sido aprofundada por pesquisas, e é interessante vocês posteriormente, quem sabe, procurarem algum trabalhador que trabalhou para ter esse relato da vida no trabalho nos engenhos. A gente sempre ouve falar dos engenhos como, né, aquela opulência, aquela geração de riqueza, e realmente os engenhos trouxeram muita riqueza para Igarapé-Miri,
Igarapé-Miri se tornou um município muito cedo, foi elevado à categoria de cidade também, na frente de muitas outras cidades da região, muito em função dessa economia, né, e do prestígio político que muitos donos de engenho, a partir da sua base econômica, conseguiram arregimentar. É, e aí nós chegamos aqui na falência dos engenhos. Os engenhos começaram a falir a partir do final da década de 70, certo? A decadência dos engenhos começou a partir do final da década de 70. E alguns motivos são fundamentais para que os engenhos, que eram tão importantes por mais de 3 séculos, aí começassem a declinar. Primeiro, até a década de 40, 1940, Igarapé-Miri vivia num circuito econômico, digamos, fechado. Fechado no sentido de que as principais rotas econômicas eram acessadas única e exclusivamente pela via marítima, pelos rios. A partir da década de 50, 60, as estradas começaram a ser abertas. Na década de 70, isso se consolida. E a partir dessa conexão entre o Pará e Igarapé-Miri com outras regiões, uma enxurrada de produtos externos mais baratos e com uma qualidade relativamente melhor, porque tinham investido em modernização, como os engenhos de Pernambuco, por exemplo, as usinas de Pernambuco, enfim, uma série de produtos e aguardente de outras partes do país começaram a invadir o mercado do Pará, o mercado do norte do Brasil, e isso foi causando um processo de crise na economia dos engenhos. Muitos engenheiros pediam subsídios do governo para tentar manter ali a economia, mas não conseguiam acompanhar os preços e a qualidade, digamos assim, dos produtos externos. Até porque os engenhos de Igarapé-Miri não se modernizaram. Muitos engenhos funcionavam, por exemplo, o engenho São João, lá do Furo do Seco. O engenho São João trabalhava com maquinários do século XIX, da década de 1870. Nós temos fotos desses maquinários e são maquinários que foram usados no século XIX. Então, embora a economia canavieira em Igarapé-Miri tenha gerado muita riqueza em dado momento, isso não fez com que os donos de engenho procurassem modernizar sua produção, melhorar sua produção e etc. e tal. A partir da concorrência externa, ocorreu o quê? A redução das vendas e, evidentemente, aqui dos lucros. Tá? Nós temos baixa eficiência tecnológica, já falei, falta de apoio institucional, então já mencionei que muitos engenheiros pediram subsídio do governo, até tiveram em dado momento, mas não foi o suficiente para reverter um quadro bastante complexo já, digamos, de concorrência. E mudanças sociais e culturais. Nós temos ali, a partir da década de 70, a instalação da Junta do Trabalho no município de Abaetetuba, e essa Junta do Trabalho começou a receber uma série de denúncias, e eu mencionei anteriormente sobre a vida nos engenhos. Nós temos casos de trabalhadores que passaram 30 anos sem pegar em dinheiro, só recebendo o que eles chamavam de ficha, que era um papelzinho escrito, qual era o teu saldo, ou que tu estava devendo na cantina do engenho. Enfim, esses trabalhadores viviam na miséria absoluta, digamos assim, trabalhavam para comer, e muitos desses trabalhadores entraram na Justiça do Trabalho, e os encargos trabalhistas, quer dizer, esses trabalhadores ganharam as causas na Justiça, e os encargos trabalhistas foram se avultando, aumentando tanto que muitos engenheiros declararam falência, perderam terras, perderam coisas assim, e isso foi acarretando até o final dos engenhos, né? Essa série de fatores: concorrência externa, baixa na venda, no lucro,
falta de apoio institucional e mudanças no campo da legislação do trabalho e sociais, culturais, enfim. Perfeito? E aí nós chegamos, né, nesse momento que nós estamos hoje. Ou seja, como que nós saímos, quer dizer, desse período de engenhos, né, esses engenhos que, digamos, faleceram, né, a falência dos engenhos, como que nós saímos desse cenário trágico, digamos assim, para sermos o maior produtor de açaí do Brasil, a capital mundial do açaí, já que o Pará é o maior produtor de açaí do Brasil, com quase 90% da produção do açaí nacional, e Igarapé-Miri é o maior produtor de açaí do estado, sendo então o maior produtor de açaí do Brasil e do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Certo? Então, quando os engenhos vão fechando as suas portas, então na década de 1990 isso já estava consumado, uma população que dependia desses engenhos ficou à mercê, né? Ficou à mercê. Foi um período em que as pessoas que relatam esse período foi um período de profunda crise econômica, de carência, né? As pessoas, se não fossem os recursos naturais, né? O peixe, a caça, as pessoas passavam necessidade, porque viveram uma vida dependendo dos engenhos. Então, antes da gente voltar aqui para esses números, para a gente fazer algumas reflexões, é importante é, perceber o caminho que foi percorrido até aí, né? Até a chegarmos nesse momento. Quando as fábricas, na década de 80, início dos anos 90, falem, ou seja, quebram, nós temos aqui um recurso imediato que foi usado pela população, pela sociedade miriense, que foi a extração do palmito, tá? Foi a extração do palmito. Então foi uma primeira tentativa de reestruturação da economia a partir da extração do palmito. Mas se percebeu que isso não daria certo por diversos motivos, né? Que ensejaria uma outra discussão. E eu já estou me alongando demais aqui. Eu queria que fosse isso em 20 minutos, nós já vamos para 40. Então, a partir desse cenário, alguns indivíduos dizendo, não, a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar e a gente precisa ver o que a gente pode fazer para sair desse momento de crise econômica. Então, alguns trabalhadores começaram a se organizar e viram no açaí a saída para esse momento de crise econômica, certo? Então, nós temos a Associação Mutirão, que ganha protagonismo nesse período, né, que reúne vários trabalhadores, inclusive o prefeito municipal hoje estava dentro desse movimento, que pensou que o açaí poderia ser a válvula de escape para esse momento de crise econômica, né, que se estava vivendo, e alguns desafios iniciais foram pautados, né? Os primeiros desafios foram a própria organização sindical, a própria visão de para onde se iria dentro daquele movimento, conflitos internos dentro desse processo de organização sindical. E um segundo desafio foi que a gente sabe que, historicamente, os donos de engenhos monopolizavam a terra em Igarapé-Miri. O fato é que haviam muitos trabalhadores que queriam trabalhar, que queriam plantar, mas não tinham terras. Então, foi feita uma informal, digamos assim, não vou dizer reforma agrária, mas muitos desses trabalhadores tiveram que ocupar as terras abandonadas pelos senhores de engenho. Os engenhos faliram, muitos senhores, a maioria dos senhores de engenho, já nos anos finais da produção, já estavam morando para Belém, e muitos desses trabalhadores ocuparam os lugares onde trabalharam a vida inteira, e ali aquelas terras estavam abandonadas pelos senhores de engenho. Começaram a trabalhar e a plantar açaí. O fato é que no início dos anos 2000, o açaí começa a despertar a curiosidade do mundo. Vários estudos começaram a mostrar que o açaí era um superalimento. Ou seja,
O que a experiência amazônica já dizia há muito tempo, né, que o açaí era e é a base da nossa alimentação. No início dos anos 2000, né, esse açaí começa a despertar o interesse de desportistas, começa a despertar o interesse de cientistas, e as propriedades do açaí são muito propagadas, e isso vai despertar o interesse do mercado e do capital, né? Então aí vários investidores começaram a ver que o açaí poderia ter um mercado não apenas a nível nacional, mas a nível mundial, e começaram a investir no processamento desse produto, na produção de derivados do açaí, né, do sorvete, do guaraná, enfim, uma série de outros produtos. E isso começou a ganhar mercado e começou a se expandir, né? A partir da gourmetização do açaí, a partir do alcance de novos mercados. E nós temos aí, a partir de 2015, um salto muito grande na produção de açaí e na demanda do mercado, no mercado mundial, podemos dizer assim, pelo açaí, que consolidou Igarapé-Miri como o maior produtor, né? Então nós temos aí 15, 20 anos, nós temos aí Igarapé-Miri se tornando o maior produtor de açaí do mundo, com 13% da população, da produção total do estado. E em 2023, em termos monetários, financeiros, a produção de açaí de Igarapé-Miri chegou a uma riqueza bruta de mais de 1 bilhão de reais. E aí, anualmente, gira em torno milhares de dólares, né, no mercado mundial. Porque a gente sabe que nós ficamos, esse número 1 bilhão de reais parece muito, só que o açaí ele realmente ganha valor, é agregado valor ao açaí quando ele sai de Igarapé-Miri, né? Então isso aqui é uma outra discussão e uma reflexão que eu vou deixar no final dessa exposição, né, que já está chegando, né, nos seus minutos derradeiros. Então mostro para vocês aqui um pouco sobre, como disse, a partir dos anos 2000, nós temos aqui um aumento do interesse pelo açaí, mas é em 2015 que nós ultrapassamos pela primeira vez 1 milhão de toneladas de açaí produzido no Pará. E aí, daí para frente, a, a cada ano os recordes são batidos. A cada ano os recordes são batidos. E aí a gente pode voltar lá naquele primeiro slide, né? Para ver aqui o tamanho da riqueza que isso produz. Em 2026, na verdade isso é da safra de 2025, mas o estudo da FAPESPA é de 2026. O Pará, perdão, é 2024, né? É da safra 2024, gerou 8,8 bilhões de reais a produção do açaí paraense, certo? Igarapé-Miri, né, em 2023, gerou mais de 1 bilhão de reais, como eu disse para vocês. O Baixo Tocantins é responsável por 25% da produção do açaí brasileiro. Nós temos a cadeia produtiva do açaí, para finalizar. Nós temos o dono do açaizal, nós temos o pecunieiro, nós temos o atravessador local, nós temos o atravessador regional, nós temos o mercado interno, nós temos o mercado externo, nós temos a indústria alimentícia. Enfim, esse já é uma coisa que vocês podem aprofundar sobre a cadeia produtiva do açaí, tá bom? Então, só isso aqui isso aqui é discussão de fóruns, de conferência, né? Ou seja, como que se pode fazer para melhorar a cadeia produtiva, para que essa cadeia seja mais justa, deixe mais riqueza para o município, enfim. E aqui nós temos, né, e eu sempre chamo a atenção, sou um historiador social, e eu sempre chamo a atenção para, muitas vezes, as pessoas que são, muitas vezes, invisibilizadas nesse processo, que são os próprios trabalhadores, né?
Até pouco tempo a gente sabia das histórias dos engenhos, mas pouco se sabia sobre a voz e a versão dos trabalhadores. E aqui no açaí, né, nós temos muitos trabalhadores, né? Trabalhadores que são carregadores, que são apanhadores, que são uma demanda cada vez maior de pessoas que trabalham nas fábricas de açaí do município, né? É, temos aí uma dezena de fábricas no nosso município e pessoas que trabalham nessas fábricas. E aí a gente pode, né, refletir sobre o papel do trabalhador na cadeia produtiva do açaí, né? Será que esse trabalhador ele, ele, ele desfruta dessa riqueza produzida? É uma reflexão. Então eu finalizo aqui, né, aos 45 do primeiro tempo, 45 minutos, é, e deixo aqui algumas questões para pensarmos. Primeira questão: como um município que produz bilhões de reais em açaí pode continuar apresentando índices baixos de desenvolvimento humano? Então, essa é uma primeira questão. Você sabe que a história não é apenas para a gente saber sobre o passado. A história é para a gente compreender o caminho percorrido até aqui e poder refletir sobre um futuro mais adequado, né, para a nossa sociedade. Então a história sempre vai terminar fazendo alguma reflexão crítica, que é uma reflexão que é para pensarmos em melhorias para a nossa sociedade. Não é uma reflexão política, é uma reflexão crítica. Segundo, produzir riqueza não significa reter riqueza. Produzir riqueza não significa reter riqueza. Como transformar a riqueza econômica, e aqui eu acrescento do açaí, em Garapé-Miri, em desenvolvimento humano? Tá? Saneamento básico, educação, certo? Uma pergunta a mais, terceira: o município é rico ou apenas produz riqueza? Quarto, o Estado deveria criar mecanismos específicos de compensação para os municípios produtores, já que os municípios têm pouca competência para criar imposto sobre produtos agrícolas. Será que não era interessante os estados, quem sabe, criarem os estados, municípios, pensarem em uma articulação para criar um fundo de desenvolvimento regional como uma forma de compensar os estados produtores, né? Nós temos isso já na questão do minério, do petróleo, mas para os produtos agrícolas a gente não tem essa questão. E aí nós temos problemas ambientais, nós temos problemas sociais que não têm uma compensação econômica. E em quinto lugar, o desenvolvimento depende apenas do mercado ou também de políticas públicas. São questões para que a gente possa pensar, refletir e, quem sabe, construir uma sociedade melhor, né? Sermos a capital mundial do açaí, mas também refletirmos toda essa riqueza que nós produzimos. Gente, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse processo. Desculpem a demora, historiador geralmente fala demais e é um prazer poder fazer parte desse momento de socialização de conhecimento. Obrigado.